Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Érica Zednik, tenho olhos e cabelos castanhos, pele clara, estou vestindo uma blusa branca com um blazer azul escuro. Ao fundo, a parede é de cor amarela. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e atual: a educação para a cidadania digital. Este tema faz parte do caderno Cidadania, Diversidade e Inclusão do documento curricular referencial de Fortaleza, o DCR-FOR. Na videoaula de hoje, vamos mergulhar no universo da educação para a cidadania digital. Exploraremos juntos seus 6 macrotemas, desvendando conceitos e ferramentas que são essenciais para o mundo digital. O objetivo desta videoaula, portanto, é apresentar os principais conceitos da educação para a cidadania digital e como eles podem ser integrados ao currículo escolar. Vamos discutir 6 conceitos-chave que são fundamentais para enfrentar os desafios da sociedade da informação. Observem que o DCR-FOR, apoiado tanto na BNCC, quanto no currículo de referência em tecnologia e computação do CIEB e no DCRC, ele organizou o currículo em 3 eixos principais, que são eles: a cultura digital, a tecnologia digital e o pensamento computacional. O currículo abrange tanto conceitos abstratos quanto suas aplicações práticas. Além disso, acrescentou 3 importantes temas, que são inclusão digital, tecnologias assistivas e maturidade digital. A educação para a cidadania digital é um tema integrador que emerge como um campo fundamental na era digital, preparando os indivíduos para navegar, interagir e contribuir criticamente nesse contexto. A ideia é preparar os nossos jovens para se tornarem cidadãos digitais responsáveis e conscientes. E essa necessidade não é de hoje. Eventos internacionais, como, por exemplo, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em meados de 1990, e documentos como o Plano de Ação de Genebra, de 2003, já apontavam para a importância da alfabetização digital. No Brasil, o Programa Nacional de Tecnologia Educacional, o PROINFO, desde 1997, e a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, eles reforçam a importância da cultura e das tecnologias digitais na educação. Esses e outros documentos favoreceram o desenvolvimento da proposta curricular de Fortaleza, incluindo no caderno de temas integradores a educação digital. A inclusão digital é o primeiro conceito que vamos abordar nesta aula. Ela visa garantir que todos os alunos eles tenham acesso às tecnologias e eles saibam utilizá-las de forma produtiva, de forma segura. Isso é essencial para reduzir a desigualdade digital e promover a equidade no acesso à informação. A inclusão digital ela transcende o mero acesso à tecnologia, exigindo o desenvolvimento de habilidades para o uso eficaz e participação ativa na sociedade digital. O eixo cultura digital, ele envolve a compreensão e o uso crítico das tecnologias digitais. Nesse eixo, busca-se que os alunos aprendam a navegar, avaliar e criar conteúdo digital de maneira ética, de maneira responsável. Isso inclui a alfabetização digital e a conscientização sobre os direitos autorais e privacidade, por exemplo. Nesse eixo, destacamos 3 pilares da cultura digital, que são eles: letramento digital, cidadania digital e a relação entre tecnologia e sociedade. Então, inicialmente, o conceito de letramento digital ele se caracteriza pela habilidade de entender, de criar conteúdos usando ferramentas digitais. Ele envolve também, por exemplo, o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, de análise crítica, de produção de conteúdo e comunicação eficiente, preparando os nossos estudantes para atuarem de uma forma crítica e consciente no universo digital. Para estudantes do ensino fundamental, isso vai envolver, por exemplo, navegar com destreza pelas interfaces digitais, compor textos nos mais diferentes formatos, criar apresentações, expressar ideias de maneira criativa com aplicativos e plataformas digitais. Poderíamos citar como exemplo
a criação de histórias interativas, utilizando plataformas como o Scratch, o HQ, o Pixton. Então, construção de projetos científicos usando laboratórios virtuais. A cidadania digital é um outro conceito que ele engloba, por exemplo, a ética, a segurança e a responsabilidade no uso das tecnologias. Os estudantes devem compreender os direitos e deveres online, a etiqueta nas interações digitais, também chamada de netiqueta, os riscos como o cyberbullying, a importância da privacidade, da segurança online. Então, nessa perspectiva, os estudantes eles serão incentivados a participar de atividades, por exemplo, que reforcem o comportamento ético online, aprender sobre ciberética e netiqueta, compreender a importância da privacidade, identificar e lidar com informações falsas, conhecer os vícios digitais e as ações de segurança eletrônica. Já a temática tecnologia e sociedade, ela vai abordar o impacto das tecnologias digitais na sociedade e como ela influencia a comunicação, o acesso à informação, as relações interpessoais e o mundo do trabalho. Nesse eixo, ressalta-se a importância dos estudantes analisarem criticamente esses impactos, refletindo sobre as implicações sociais, culturais e éticas da tecnologia em suas vidas e também na sua comunidade. O eixo tecnologia digital, ele vai se referir ao uso de ferramentas e recursos tecnológicos para melhorar o processo de ensino e de aprendizagem. Isso pode incluir, por exemplo, o uso de plataformas educacionais, aplicativos de aprendizado e outras tecnologias que facilitam a educação interativa e colaborativa. Esse eixo abrange o entendimento básico de como computadores, redes e a internet operam, considerando a importância de equipar os estudantes com habilidades digitais críticas para o sucesso acadêmico, profissional e para uma cidadania consciente. Nesse eixo, 3 conceitos básicos serão trabalhados, que são representação de dados, hardware e software e comunicação em redes. Vamos pensar um pouco sobre cada um desses conceitos. Por exemplo, na era digital, a informação ela é frequentemente representada na forma de dados. Nesse conceito, é importante que os alunos compreendam como os dados são codificados, armazenados e transmitidos, explorando diferentes formatos como textos, imagens, sons e números. Os estudantes devem compreender como os dados são utilizados, interpretados e manipulados no mundo digital. O conceito representação de dados, portanto, ele trata de como as informações são digitalmente codificadas e armazenadas. Atividades sugeridas para trabalhar com esse conceito poderia ser, por exemplo, a coleta, a interpretação, a representação de dados, a promoção da alfabetização em dados desde muito cedo. Já o conceito de hardware e software diz respeito ao conhecimento sobre o funcionamento dos computadores e programas, bem como a importância da usabilidade na criação de interfaces. Nesta categoria, é importante que os estudantes eles compreendam as funções básicas do hardware, por exemplo, as partes físicas do computador, e do software, os programas e sistemas operacionais. Eles devem aprender a identificar os principais componentes de um sistema computacional e entender como eles interagem. Também é crucial que sejam introduzidos ao conceito de usabilidade, onde eles podem experimentar a criação de interfaces. Outro tema abordado dentro do eixo tecnologia digital é comunicação e redes. A comunicação digital e as redes de computadores, elas revolucionaram a forma como interagimos e compartilhamos informações. Os estudantes devem ser apresentados aos princípios básicos das redes, como a internet, discutir as diferentes formas de comunicação online, como e-mail, mensagens instantâneas e redes sociais. Os estudantes devem aprender, por exemplo, princípios básicos das redes e funcionamento da internet, a importância da segurança online, conceitos de navegação segura, de privacidade. Então, esses conhecimentos, eles são essenciais para que eles se comuniquem, para que eles interajam de uma maneira mais segura, mais responsável no ambiente digital. Já o eixo pensamento computacional, ele se caracteriza por ser uma habilidade-chave
que vai além da programação, envolvendo raciocínio lógico, análise de problemas, decomposição, reconhecimento de padrões e criação de soluções algorítmicas. O IN 2006, ele defende a sua importância para todos, não apenas para cientistas da computação. Ele realça a aplicabilidade em múltiplas disciplinas e situações cotidianas. O IN e Papert, eles enfatizam a necessidade de integrar o pensamento computacional na educação de forma interdisciplinar, promovendo uma aprendizagem ativa e significativa, que prepare os estudantes para o mundo digital contemporâneo. Atividades como a programação básica e jogos educativos podem ajudar a desenvolver essas competências. O eixo pensamento computacional, ele é composto por 4 conceitos fundamentais, que são eles: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e design de algoritmos. A decomposição é a habilidade de dividir problemas complexos em partes menores. Por exemplo, ao estudar o ecossistema, os estudantes poderiam quebrar o conceito em componentes como cadeia alimentar, habitats e ciclos de vida. As crianças da educação infantil são encorajadas a reconhecer partes individuais de um todo. Por exemplo, ao montar um quebra-cabeça, elas compreendem que cada peça é uma parte de uma imagem maior. Já o conceito de reconhecimento de padrões ajuda a identificar tendências, semelhanças, regularidades, sequências. Em matemática, isso pode envolver reconhecer padrões numéricos ou geométricos, enquanto em leitura, isso pode se relacionar ao reconhecimento de padrões na gramática ou na ortografia. Crianças da educação infantil, por exemplo, elas podem começar a aprender sobre padrões através de atividades lúdicas, como agrupar objetos por cor, por forma ou por tamanho, ou identificar sequências simples em canções e histórias. A abstração consiste em isolar as informações que são cruciais, desconsiderando as que são irrelevantes. No ensino fundamental, por exemplo, os estudantes devem ser capazes de identificar informações essenciais para a compreensão de um conceito ou problema, ignorando os detalhes que não são relevantes. Por exemplo, ao estudar a história de sua comunidade, eles podem se concentrar nos eventos-chave que moldaram a área atualmente. As crianças da educação infantil são incentivadas a pensar de forma abstrata, ao ouvirem histórias e serem solicitadas a imaginar personagens ou cenários. Elas aprendem a focar em aspectos importantes de uma narrativa, como as ações dos personagens, em vez de detalhes menores. Já o design de algoritmos envolve criar sequências lógicas e estruturadas de passos, onde os estudantes do ensino fundamental, por exemplo, eles são introduzidos à ideia de criar instruções passo a passo para resolver problemas ou realizar tarefas. Isso pode ser tão simples quanto escrever uma receita de culinária ou as regras para um jogo que criaram. Embora o conceito de algoritmos possa parecer avançado para a educação infantil, as crianças podem aprender a sequenciar através de atividades diárias, como a rotina matinal, ou a seguir as etapas para construir uma torre de blocos, por exemplo. E as tecnologias assistivas? O que são? As tecnologias assistivas são ferramentas que ajudam a incluir alunos com deficiência no ambiente digital. Elas podem incluir leitores de tela, jogos educativos acessíveis, dicionários de Libras e outras tecnologias que facilitam o acesso e a participação de todos os alunos. O objetivo é que elas ajudem a promover a autonomia, o aprendizado e a inclusão digital. É muito importante que os professores conheçam e utilizem as tecnologias assistivas e saibam criar materiais acessíveis. E nosso último macrotema, a maturidade digital, refere-se à capacidade integrada de escolas, professores e estudantes de adotar e otimizar o uso das tecnologias digitais, visando aprimorar não somente os processos de aprendizagem, mas também a interação dentro do ambiente escolar e os processos de gestão. Esta maturidade, ela se manifesta na habilidade de colaborar de forma eficiente, comunicar-se com clareza, tomar decisões informadas, impulsionar a inovação pedagógica, fazer uso criativo e inovador das tecnologias. É uma competência que deve ser desenvolvida ao longo da vida.
O DCR-4 abordou a maturidade digital a partir de 3 pilares fundamentais: a escola, o professor e o estudante. Cada um desses elementos desempenha um papel crucial na tessitura de uma comunidade educativa digitalmente madura. A maturidade digital, portanto, ela foi encorajada como uma jornada de crescimento conjunto, onde a interação entre escola, professor e estudante é a chave para um futuro educacional integrado e inovador. Finalizando, ao abraçar os princípios da inclusão, do respeito mútuo e da responsabilidade digital, encerramos essa videoaula com a convicção de que estamos preparando uma geração de cidadãos digitais íntegros, críticos e conscientes, capazes de construir uma comunidade global mais justa e conectada. Vamos continuar trabalhando juntos para preparar nossos alunos para os desafios e oportunidades do futuro digital. Para aqueles que desejam se aprofundar no tema, aqui está o volume 9. O conteúdo que acabamos de apresentar encontra-se nas páginas 61 a 87 deste volume. Vamos todos nos comprometer a promover a cidadania digital em nossas escolas e comunidades. Compartilhe suas experiências e práticas bem-sucedidas com colegas e alunos. Juntos podemos construir um ambiente digital mais seguro e inclusivo. Muito obrigada por assistirem a esta videoaula. Espero que tenham encontrado informações úteis e inspiradoras. Se tiverem dúvidas ou quiserem discutir mais sobre o tema, sintam-se à vontade para entrar em contato. Não esqueçam de participar do fórum e responder ao quiz ao final do módulo. Até a próxima!